Porque, de verdade, uma vida sem tempo para reflexão não é uma vida bem vivida, né? Então, meu desafio é esse, é ver como é que eu consigo me desvencilhar de algumas coisas para valorizar outras que eu faço e poder fazer outras que eu gostaria de fazer. Neste episódio do IPOcast, vamos conhecer Caco Souto, sócio fundador da Souto Correia Advogados e membro engajado do IPO desde 2001. Caco acumula mais de 30 anos de experiência na advocacia, é autor de vários livros e publicações jurídicas e presenciou inúmeras transformações na estrutura judiciária brasileira. Sempre movido por seus valores e princípios, sabe que é fundamental honestidade e entrega para prosperar nessa área. Está começando agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário e Comec Energia. Bem-vindos ao IPOcast, o podcast do IPO Brasil. Hoje aqui com a Yapim. Prazer estar aqui junto com todo mundo, Dani. Você está animada para a entrevista de hoje? Especialmente animada hoje. Maravilha. Bom, nosso convidado é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em Filosofia e Economia Política pela PUC, OPM pela Harvard Business School e OPM também pela Harvard Business School de Xangai. É sócio fundador do escritório Souto Correia, escritório de advocacia. A Souto Correia possui 4 escritórios pelo Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. Caco Souto, seja bem-vindo. Mas antes de você falar, obrigado, Yapim. Eu queria também dar as boas-vindas para o Caco, porque ele é um grande amigo, um colega de fórum. E eu acho que para muitos dos que estão assistindo aqui, é uma grande liderança no IPO. E em todas as organizações que ele serve, né, que ele atua. E eu acho que, assim, vamos ter uma oportunidade hoje de ouvir a história dele, a trajetória, especialmente uma história que ele mesmo intitularia como a história do homem médio. E eu espero que isso sirva realmente de inspiração para muitos de nós que estamos aqui ouvindo, né, E muito bem-vindo, Caco. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Yaping. Muito obrigado, Duane. É uma tremenda alegria. Estou emocionado de estar aqui com vocês. Primeiro, uma admiração por esse trabalho, Duane, que lançou esse nosso IPOcast. Eu sou um telespectador assíduo, tento ver todas as histórias que vocês conseguem capturar aqui nas entrevistas tão interessantes. Tenho muitos amigos que passaram por aqui, que eu imaginava que eu sabia muito deles, e me flagrei tendo surpresa. Pô, mas isso eu não sabia, que demais. Então, tô muito feliz por esse aspecto. E ter a Yaping me entrevistando é uma questão, assim, particularmente especial para mim, porque eu tenho uma admiração e um carinho pela Yaping que é imenso. Eu aprendo demais com a Yaping, pelo exemplo, pelo comportamento, pela conduta, pela amizade. Então é um momento, assim, muito, muito especial por todos os ângulos. Como entrevistado, eu confesso que não estou tão à vontade. Eu prefiro estar aqui entrevistando vocês, tá? Mas vamos ver o que acontece hoje. A história é sua hoje, Caco, então. A gente deixa você fazer algumas perguntas, né? Combinado. Mas essa conexão, né, que o IPO proporciona pra gente, eu estou te conhecendo agora, Caco, e vejo já o brilho nos olhos, né, do seu... Eu já te conheço há mais tempo pelos podcasts aqui. Muito obrigado. Né? Mas assim, é uma conexão quase que imediata, né? Então a gente já começa o podcast num RPM alto, né? Uma temperatura bacana. E a gente tem aqui, sempre que a gente começa esse podcast, a gente sempre pergunta das origens, né? Do núcleo original familiar. E eu queria saber como é isso na sua memória. Duane, assim, eu sou o segundo filho de 4 irmãos homens. E a minha memória familiar, assim, mais presente, eu acho que é uma memória, assim, de uma família estruturada, uma coisa que está viva em mim, falo em memória, mas é muito pulsante, e de um pai e de uma mãe que têm personalidades muito diferentes, mas que claramente botaram como uma prioridade de vida os filhos. Então isso é uma coisa muito marcante. Eu paro para pensar no meu pai e na minha mãe, eu invariavelmente tenho memórias relacionadas a algo que me foi muito bom pelo esforço que eles fizeram por mim.
e a mesma coisa pelos meus irmãos. Então essa é a memória mais marcante que eu tenho. Meu pai é cirurgião dentista, já aposentado há muitos anos, e a minha mãe é professora. Era professora da rede de ensino estadual e até de escolas particulares. Então, uma família, acho que meu pai vai ficar chateado, classe média e tal, mas eu nunca me dei conta disso, porque sempre foi uma família muito estruturada, com muito amor, com muito carinho, e isso foi fundamental para mim, tem sido fundamental para mim. Meu, o nome dos seus pais? É Antônio Adil e Berenice. Maravilha. E seus avós? Os meus avós maternos, eu tive um convívio muito mais restrito, porque eles faleceram cedo, outros tempos, né, Duane? E eu confesso que, assim, que o meu irmão mais velho, por exemplo, convivia muito mais com meus avós. Eu tentava ficar mais com meus pais. Quando eu tinha a opção, eu dizia, não, eu quero ficar com vocês. E os meus avós paternos, acho que alguns deles nasceram, não, acho que nenhum deles nasceu em Porto Alegre, de onde eu sou natural. Meus pais nasceram em Porto Alegre, todos eles nasceram no interior do Rio Grande do Sul. Eu convivi mais com eles, mas o meu avô não era uma pessoa assim tão ativa, tão articulada, jamais acomodada, então as conversas eram escassas. E a minha avó paterna, eu tenho assim as lembranças de ovinhos de Páscoa, presentes de Páscoa, e tinha uma coisa que ela fazia que eu achava incrível. Era bandeiras que ela fazia do Inter. Eu gosto muito de futebol do Inter, meu pai é muito colorado, e ela me dava de presente bandeiras do Inter que ela mesma produzia, né? Então desenhos diferentes. No começo eu ficava com vergonha, porque ninguém mais tinha uma bandeira como aquela, mas com o tempo, que foi passando o tempo, eu falei, que bacana, porque ela tinha tantos netos, né? Que legal que ela me identificava com aquilo e cuidava de me agradar daquela maneira. Então, uma vez ela teve uma situação também que para mim foi muito marcante, ela já bem mais velha, e eu achando que eu era muito distante dela, ela sofreu um acidente doméstico sozinha em casa, e ela ligou pro meu pai, eu atendi, não tinha celular na época, tinha 18 anos eu acho, e eu vi que a voz dela estava embargada. Eu disse, a avó não está bem. Eu talvez numa condição normal de temperatura e pressão, a avó não está bem, desligasse o telefone. E alguma coisa me deu assim que corre lá e vai até a casa dela e vê o que aconteceu. Eu peguei um carro lá do meu pai ou da minha mãe sem pedir, corri até lá porque não tinha ninguém em casa. Cheguei lá, tinha caído de uma escada, eu botei no carro, levei para o hospital, e no hospital o médico veio falar comigo, salvaste a vida da tua avó. Então aquilo ali para mim, eu acho que eu fiz um pouco as pazes da distância que eu achava que eu tinha com ela e com meus outros avós. Ali foi um negócio importante para mim. Que bacana. E eu acho que inconscientemente também me aproximou do meu pai, da minha mãe, em termos de carinho e atenção. Acho que eu nunca contei isso antes. Tá, uma coisa notável, assim, no sentido de importância, né? Isso. Para a família, etc. Isso, de conexão, de responsabilidade. Tinha um risco de eu desligar o telefone e não fazer nada. Então foi um negócio... Que idade você tinha, Caco? 18. Uau. Se não fosse 18, 19, mas acho que era 18. Ai, que legal. E conta um pouquinho essa tua infância... 4 irmãos. 4 irmãos. Muito divertida, muito né? Divertida. A gente, com 4 irmãos não falta diversão, não falta confusão. Então a gente sempre junto. Quais as distâncias de idade? O meu irmão mais velho, acho que é quase 3 anos mais velho do que eu. O terceiro é quase 3 anos também. E o quarto, mais moço, é 1 ano mais moço que o terceiro. Então esse é o que ficou mais próximo. Então hoje eu tenho 56, meu irmão mais velho deve ter 58, quase 59, e assim sucessivamente. São todos com mais de 50 anos. A gente se reúne de vez em quando, não é tão frequente, porque moramos em cidades diferentes, normalmente na casa dos meus pais. E isso que eu falei da minha memória afetiva em relação ao meu pai e minha mãe, eu noto quando a gente se encontra na casa deles, que os meus pais ficam rindo e a minha mãe fica quase chorando quando ela vê a gente interagindo e lembrando das coisas que nós fizemos, do que aconteceu entre nós, um fazendo bullying com o outro, e todo mundo dando muitas gargalhadas, né? Então é muito legal. E os meus 3 irmãos são muito talentosos, né? Tem vários talentos. 2 são músicos, um é desenhista, e coisas assim muito sofisticadas. O único que não tem nenhuma característica assim de talento sou eu. E o homem médio. O meu avô paterno, Duane, ele tinha olhos azuis lindos e um nariz um pouco mais acentuado. Um dos meus irmãos herdou os olhos. E aí, conta um pouco como é que foi essa decisão de estudar direito. Eu acho que no começo, eu fiz vestibular com 16 anos, né?
Então, no começo, acho que foi meio que por exclusão, não quero isso, não quero isso, não quero isso. E o direito dá, assim, uma amplitude maior, né? Na família que eu venho, acho que a questão, assim, de ter um emprego com estabilidade, com segurança, era um valor, assim, para os meus pais. Meio assim, meu filho está protegido, está tudo resolvido. E meu pai falava, vai ser juiz, promotor, delegado, alguma coisa que te dê estabilidade. Então, essa mensagem, assim, e o direito talvez fosse a carreira que mais proporcionasse isso. Curiosamente, eu achei que o direito teria a ver comigo, mas jamais considerei essa hipótese de ir para um concurso e tal, tanto que eu nunca fiz concurso nenhum. O único concurso que eu fiz até hoje foi o do vestibular, que eu fiz para a universidade pública, Dani, acho que uma questão importante também na minha vida, porque o meu pai disse que não pagaria uma universidade privada. Se ele assistisse, ele vai dizer que não é verdade, tá? Mas é, tá? Eu nem me matriculei para fazer um vestibular na universidade privada. E fui com uma certa pressão e tal pro vestibular e deu tudo certo. E para mim foi muito importante um professor que eu tive no colégio, infelizmente já falecido, chamado Regis Gonzaga, que foi um incrível professor, tinha cursinho e tal. E nós ficamos muito amigos, eu, alguns alunos e ele. E ele é um cara muito aberto e tal. E ele me deu autoconfiança. Ele dizia, Caco, vai passar, não tenho a menor dúvida. Vai firme, mas de um jeito mais escrachado, não desse jeito mais sereno, como eu falei aqui. E por incrível que pareça, aquilo me deu assim uma... Se o Regis acha que eu consigo, ele é meu professor, me avalia, me acompanha, eu vou com tudo. E deu certo, né? A importância de acreditar na gente, né? E a importância de ter um bom professor, né, Dani? Sim. Agora, seus irmãos não passaram por esse desafio de dizer, olha, a gente não vai pagar sua faculdade? Eu não sei se eles ouviram, tá? Mas 2 deles se ouviram, não deram bola, porque meu pai pagou a faculdade deles. E por que você acha que isso bateu em você, assim? Porque você acha que com você foi diferente? Talvez seja uma característica minha, Dani, de levar a sério essas coisas que eu ouço, tá? E de outro lado, também meu pai não vai gostar disso, eu cresci vendo meu pai brigando por todos os centavos. Ele ia construir uma casa para vender, embora dentista, ele sempre fez várias iniciativas assim, empreendedoras. Ele brigava pelos centavos, quando comprava um prego, um cimento. Quando ele tinha que pagar o transporte escolar do colégio, eu via ele reclamando, não aguento mais pagar isso aqui. E cada vez que ele reclamava, eu recebia aquilo com vários sentidos. Não quero ser independente, quero não ter que proporcionar esse desgaste. E de outro lado eu via que era uma batalha para ele aquilo. Então eu levava a sério isso. Primeiro eu não queria que meu pai passasse por aquilo por minha causa. Então eu me preocupei o tempo inteiro com esse aspecto assim, de consequência patrimonial para os outros pela minha existência. Não gerar um peso para... Exatamente. E no fundo acho que meu pai estava me educando também, né? Vendo agora ele podia pagar, ele pagou para os outros, né? Mas ele disse, cara, se vira aí, meu. E sua mãe? Minha mãe, uma mãe assim super carinhosa, super presente, fazia de tudo por nós, manufaturas, tricotava, cuidava da gente. Eu lembro assim, com 16 anos, 15 anos, fazendo cursinho, vestibular, que eu tinha que pegar um ônibus para ir para casa e tinha uma caminhada longa. E quando eu chegava em casa, eu chegava na porta de casa para abrir a porta. Eu acho que muitas vezes, antes de botar a chave, mas na hora que eu estava a minha mãe abria a porta. E era tarde, 11h30 da noite, meia-noite. Eu servi, né? Eu fiz prestei serviço militar. E minha mãe acordava muitas vezes lá para ver se eu tinha acordado, não tinha perdido o horário. Reclamava que eu não tinha limpado bem os coturnos, a fivela do cinto e tal. Então, assim, muito presente, muito carinhosa. E eu gosto de ler, eu gosto de escrever. E a minha mãe sempre foi uma enorme incentivadora dessa minha característica, como foi de todos os meus irmãos. Uma esposa incrível, meu pai um marido incrível. Acho que ela é uma avó também super carinhosa, super presente, apesar das dificuldades, das circunstâncias. E eu ousaria dizer que tem uma condição particular aqui. Acho que ela até boa sogra é, que não é uma coisa muito fácil de acreditar, né? Vou ter que perguntar para a Ju se essa é verdade, né? Isso aí. Exatamente. Essa é a sua opinião de filho, né? Isso aí, porque o meu pai sempre criticou sogra, né? Mas eu acho que a minha mãe está tentando ser uma boa sogra há muito tempo. Maravilha. Então você prestou o serviço militar antes de ir para a faculdade, né? Na realidade, eu entrei na faculdade com 16, fiz vestibular com 16, logo eu fiz 17, e o serviço militar a gente faz com
a gente se alista no ano que tem 18 e presta com 19. Então eu já estava na faculdade, né, há alguns anos, muito imaturo, muito perdido na faculdade. Isso é bom se tem jovens que vão ouvir, para eles não se assustarem, porque é assim mesmo, né? A gente demora um tempo, pelo menos que assim foi comigo, tem gente que não é assim, obviamente, mas eu levei muito tempo para me adaptar, para entender. Imagina entrar numa sala de aula, 16, 17 anos, um professor bem mais velho, usando os jargões jurídicos, falando com uma naturalidade que eu nunca tinha ouvido falar naquilo, né? Então foi um baque. E aí veio o serviço militar, era o primeiro ano do governo civil, então ainda tinha orçamento pro exército, e eu não queria servir de jeito nenhum, de nenhuma maneira. Sei lá, eu achava que esse negócio de governo militar, supressão das liberdades, até achava que eu era ligado a ideias comunistas por conta dessa característica. Mais tarde fui me dar conta que era exatamente o oposto, né, do comunismo e do socialismo, que eu me opunha era a ausência de liberdades, que não tem nada a ver, portanto, com socialismo e comunismo. Isso é importante na minha vida depois. E o meu pai me disse assim, a gente falou nesse aspecto, né? Meu pai, quer que eu te ajude a sair do exército? E era a coisa que eu mais queria, né? E eu disse, não preciso de ajuda. Acabou que sem ajuda eu servi. e foi um negócio marcante na minha vida, tá? Porque eu vinha de uma escola que a disciplina não era uma preocupação, muito antes pelo contrário. Não tinha uniforme, não tinha horário, podia fazer o que quisesse, que tem lá suas virtudes, mas tem os seus problemas. E o exército me emprestou essa complementação de formação. A disciplina, a obrigação. E outra coisa é testar os limites, né? Imaginem vocês fazer um curso de sobrevivência de 3 dias, uma sobrevivência de verdade. Largar no meio do mato, com uma ração limitada, tendo que conduzir pessoas para uma determinada demanda lá, uma missão, literalmente isso. E as pessoas passando frio, sem muda de roupa, com pouca comida, racionando comida e fazendo... Então, assim, testando mentalmente, testando fisicamente. E eu tive várias situações como essa, porque o nosso comandante era um comandante com uma formação muito particular, era conhecido como El Diablo, né, literalmente. E esse cara levava a gente realmente ao limite, porque ele era um cara muito preparado, e acho que ele conduzia o limite com responsabilidade. E foi muito marcante para mim a transformação, a maturidade, a autoconfiança que eu desenvolvi. Então, esse comandante Dangui é uma pessoa com quem até eu tenho contatos eventuais, esses grupos de WhatsApp permitem até isso. Tenho também um carinho gigantesco por ele, pela maneira firme que ele nos conduziu para nos tornarmos homens mais completos e mais autoconfiantes. Até com compreensão da importância do civismo e tal, que eram aspectos, acho que são interessantes, né? Nós não sermos nacionalistas, porque isso tem uma conotação que eu acho perigosa, mas nós entendermos que temos que valorizar o que nós temos em comum e uma cultura comum. Te ajudou então nessa questão da disciplina e ao mesmo tempo você cursava faculdade nessa época? Enquanto você ainda era serviço militar. Isso aí. E aí quando termina o serviço militar, depois tem o estágio e tal, eu noto, Doni, nesse momento que a minha vida, minha carreira, a minha formação universitária muda radicalmente. Eu começo a tratar a faculdade de outra maneira, eu começo a estagiar, eu entrei e fiz um estágio num órgão público federal. Então comecei a aplicar o que eu estava estudando, mais maduro, e comecei a ter vários aprendizados ali por essa experiência, e aí a faculdade começa a ficar mais interessante. E um aprendizado que eu tenho nesse estágio, não sei se eu posso compartilhar, porque é uma coisa também muito marcante na minha vida, é que assim, a gente trabalhava de segunda a sexta, e vários procuradores para quem nós respondíamos só apareciam lá no escritório dessa instituição pública federal na sexta-feira à tarde, e ainda assim quase que na hora do almoço, para assinar o que a gente tinha feito e tal. E o que eu via era, eles não trabalhavam, quando chegavam, assinavam praticamente sem revisar nada, não nos ensinavam coisa nenhuma e ficavam reclamando do salário, do trabalho, e provavelmente, estou especulando aqui, tinham escritórios de advocacia que por lei não poderiam ter. E eu dizia assim para mim, caramba, eu não quero trabalhar num ambiente assim, eu não quero ser isso, não quero isso para mim. De ter que postular uma estabilidade, viver às custas do contribuinte, não entregar o que eu deveria, descumprir a regra e ainda ficar reclamando. Então assim, isso eu não quero.
E aí terminou meu período de contrato, eu não quis prorrogar e disse, não volto mais a isso. E eu estou fazendo esse destaque porque, em alguma medida, isso é vivo para mim no Brasil que eu conheço até hoje. Se tem uma coisa que me tira o sono é quando eu olho para o Brasil, para coisa pública, por desperdício, para sanha tributária, arrecadatória. Eu vejo aquela cena na minha alma o tempo todo, consigo ver aquelas pessoas, não as mesmas, mas outras, de certa forma, demandando recursos do contribuinte e tratando os recursos do contribuinte dessa maneira. Sem falar em outros aspectos aí mais gritantemente ilícitos e irregulares. Mas interessante você ter essa reflexão tão jovem, né? E se sentir incomodado por isso, porque certamente isso impactaria a tua vida profissional dali para frente. E fala pra gente como é que foi como é que as coisas se seguiram quando você não renovou seu estágio, concluiu sua faculdade. Aí eu fui atrás de um outro estágio, aí eu consegui um estágio numa empresa privada. E aí foi completamente diferente, né? Completamente diferente, um ambiente muito mais pulsante, desafiador. E aí eu fui para um departamento jurídico de uma empresa que eu acho assim, um perfil super rico, porque era um grupo econômico e ainda é um grupo econômico com diversos negócios, super diversificado. Mas esse departamento jurídico ele era dominado por práticas ligadas a uma determinada atividade do sistema financeiro da habitação. Então, tinha lá no departamento jurídico dezenas de milhares de ações. Então, era um trabalho hercúleo. Só que eram ações muito parecidas, aquele que a gente chama de advocacia de massa. Tinham 2 ou 3 teses, para cada tese 20, 25 mil ações, e só repetia. Mas tinha umas 300, 500 ações, outros assuntos, todos diferentes, todos complexos. E, na minha visão, todos interessantes. E aí, o que aconteceu que também foi muito marcante para mim? Eu notava, assim, que preponderantemente, os advogados do departamento jurídico, já mais velhos, todos queriam advocacia de massa. Todos. E ninguém queria fazer aquilo que era especial. E, às vezes, eu pegava esses de massa, 2, 3 teses, eu encontrava processo com a tese A, com a petição B, com a sentença C. Então, ninguém era realmente cuidadoso, na essência. Claro que eu estou falando aqui em exceção, mas aquilo me chamava a atenção. Era meio que vai tocando. Então, nem o juiz olhava, nem o advogado olhava. E dizia, gente, está errado aqui não é o caso A, é o caso B. Não, tudo bem, deixa assim, vamos em frente. Mas era o que eles queriam. E esses advogados, eles às vezes apareciam na empresa com sacolas com roupas, com tortas de chocolate, bolos de chocolate, para vender, para complementar a renda. Isso é outra coisa que me marcou muito. Você, o cara tem uma profissão. Por que ele não se dedica à profissão para buscar um crescimento profissional? Por que em vez de ser um bom advogado, ele é um advogado que não é atento e tenta complementar a renda de um jeito que não precisava ser esse. E eu não sei nem se é autorizado dentro do departamento jurídico, né? E eu acho que aquela maneira com que eu conduzi esses assuntos diferentes foi me dando espaço. Eu fui efetivado ainda estudante, como funcionário do departamento jurídico. Eu me formei trabalhando para essa empresa, virei advogado desse departamento jurídico, tinha um tratamento muito digno, muito adequado. Claro que o salário não era um salário relevante, era um salário módico, mas era mercado. E fiquei até começar a receber, logo em seguida a minha formatura, que foi no final de 89, então no ano de 90 comecei a receber convites para sair, até que em 91 eu mudo o jeito de trabalhar, não por controle ou decisão, ou organização e planejamento, não. Fruto da sorte, eu recebo um convite para me associar a um escritório, onde, curiosamente, meu irmão mais velho já trabalhava, e ele, obviamente, foi uma peça decisiva nesse... Meu irmão mais moço, né, não mais velho, foi parte decisiva nesse convite. E eu fui falar com o presidente da empresa, que era muito próximo, a gente almoçava e tal. Foi uma pessoa muito, muito importante para mim naquela fase, em particular. E ele assim, Caco, não aguento mais. É o 6º convite, 7º, vai. E eu fui. E o que eu acho bonito, Duane e Yapim, é que isso foi em 91 e hoje nós estamos em 2023 e essa empresa, esse grupo econômico é meu cliente até hoje. Ai, que legal. Eu continuo trabalhando com eles, com outros conceitos, de outra maneira, mas é uma coisa que me acompanha desde então. Então é uma relação que começou de um jeito assim muito forte para mim, mas eu acho que se equilibrou em termos de benefícios e permaneceu até hoje. Então, é das coisas que eu mais me orgulho na minha carreira profissional e pessoalmente. É essa capacidade de ver que a gente pode construir relações duradouras. Que legal.
E aí, na sequência... Aí eu vou para um escritório... Isso é 91. Já Você aceitou um convite. Você aceitou um convite para ir para um... Você se tornaria, nesse momento, já sócio de um escritório? Eu me tornei sócio de um escritório, mas, Duane, naquela época, um escritório grande não era um escritório grande do tamanho que são os escritórios hoje em dia. Escritório pequeno, eram 4 sócios, talvez 8 advogados. E eu fui sem muitas cautelas. 91 era muito jovem, né? Tinha pouco tempo de formado. Mas eu ouvi uma história que eu achei interessante. As projeções de distribuição de lucros eram interessantes para os meus padrões da época, e fui. E o que eu achei fantástico nessa minha experiência é que, como se o governo Collor começa, salvo engano meu, a eleição em 89, né? E vocês devem lembrar, né, que o Collor dizia, não, tem que abrir a economia, os nossos carros são carroças, acabar com o protecionismo de mercado e tal, papapá. E essa época também, só para não esquecer, é uma época de transformação jurídica no Brasil, né? Nós tivemos a nova Constituição em 88, Código do Consumidor, se eu não me engano, de 1990. Sim. Então tinha uma série de mudanças acontecendo. E eu com uma formação jurídica baseada nesses ensinamentos, né, do direito beneficiando o controle da coletividade, os direitos difusos, novas legislações tirando a liberdade contratual, porque diziam que ninguém tem liberdade contratual, tem liberdade para contratar, que é uma coisa diferente, aceita ou vai embora, eu imponho as condições. Então, o Brasil não vivia uma clara economia de mercado, se é que um dia viveu. Então, o direito ele era conduzido de uma maneira a proteger uns dos outros pelo pressuposto de que haveria desequilíbrio e, através de autoridades governamentais, o equilíbrio se estabeleceria. Eu quero voltar a isso depois, porque isso também é importante na minha vida, tá? Mas aí, nesse momento, o governo Collor, abrindo uma dessas transformações, uma empresa, que era a principal cliente desse escritório, tinha, sei lá, seus 5, 6 mil funcionários, e diz assim, olha, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ser uma empresa verticalizada, eu quero ser uma empresa horizontalizada, mantendo dentro de casa só o core business. Então assim, aqui eu tenho um sindicato, eu vou ter múltiplos sindicatos, eu vou precisar contratar muitos serviços, e eu sei, né, nas conversas lá, que o Ministério Público do Trabalho vai ser contra. O sindicato vai ser contra. E tem aqui na jurisprudência da Justiça do Trabalho brasileira vários precedentes que podem ser usados contra nós. Então a gente tem que ter uma estratégia para fazermos isso de maneira correta, legal e comunicando isso de maneira decente, inteligente. E nesse momento, Duane, nesse grupo de trabalho, se cria uma palavra que talvez, e a Ping e vocês já tenham ouvido, que se chama terceirização. Hoje todo mundo ouve, todo mundo usa, está nos dicionários, mas naquela época ninguém conhecia porque não existia. E a gente cria a palavra para explicar a estratégia empresarial desse cliente. E aí a gente começa a difundir, escreve livros, começa a dar palestras, começa a levar a tese que explica para o trabalho jurídico, para os contratos, para as ações, e veio a ação civil pública que a gente imaginava que viria. E deu tudo certo, nós ganhamos. Deu tudo certo. A empresa chamava Riocel, hoje é CMPC, a gigante chilena no ramo de celulose, que está ainda na mesma sede e tal. E o que aconteceu com a minha vida ali é que eu virei um divulgador da terceirização, porque daí isso foi para o mercado. O que é isso? Como é que é isso? Como é que funciona? Como é que se faz? E eu, como outras pessoas, comecei a receber vários convites para explicar o que era. E eu me vi viajando o Brasil inteiro, explicando, palestrando, debatendo, presidente da CUT, presidente de outras centrais sindicais, senador, deputado, professor da USP. Tinha um professor da USP que brigava comigo em público para dizer que o certo era terciarização e não terceirização, quando já era tarde demais para discutir a palavra. Então assim, eu chegava em Maringá de manhã, conheces, né, do teu estado, tinha lá, eu ficava... O que é isso? Vários microfones com os símbolos das televisões, né? SBT, Globo. Eu digo, para que é isso? Não. Aí dava uma entrevista ali no aeroporto sobre isso. Aí falava de manhã em Maringá, pegava, ia para Londrina, de noite em Curitiba, ia para São Paulo. Resumo da ópera é que eu viajei o Brasil. Tinha cursos que eu dava de 3 dias. Eu disse, o que eu vou falar durante 3 dias? Não tenho o que falar. Eu tinha que inventar o que falar, preencher. Aí comecei a explicar sobre como é que se contrata, E foi uma coisa muito forte. Aí, assim, isso rendeu muita visibilidade. Eu cheguei a falar para 10 mil pessoas, para empresários. Tinha uma assessora de imprensa do escritório que me acompanhava e dizia, Caco, tu és o mais moço na sala, considerando essas meninas que estão pegando perguntas.
eu muito nervoso, mas quando começava tá, agora é pra valer, vamos lá. Uma vez eu desci um elevador gritando para deixar minha voz melhor. Quando chegou no térreo eu gritei alto demais, tinham várias pessoas se imaginando que alguém tinha morrido no elevador. Eu saí caminhando assim como se não fosse comigo, né? E aí eu fiquei 2 anos mais ou menos nessa batida e meio que deixei de ser advogado e virei um palestrante, um professor. Embora ganhando muito dinheiro, não era também o que eu queria. Aí eu olho para os meus sócios e digo, gente, eu não quero isso, tá muito bom, mas não é possível que as pessoas aguentem as mesmas piadas, as mesmas teorias por muito mais tempo. Eu quero parar e mudar. E eles me olharam, não, a gente quer continuar. E aí a gente, numa boa, decidiu mudar. E aí nesse tempo nós éramos 9 advogados, e aí 4 decidiram ir comigo. E eu crio em novembro de 93 um escritório, e é com o meu nome. Um dos 4 não pôde, acabou tendo um problema de saúde na família, não veio, então eu e mais 3. E aí eu fui ao meu pai e pedi para meu pai ser fiador do contrato de aluguel de uma pequena sala, tamanho dessa nossa sala aqui, onde ficava o meu escritório, que tudo acontecia ali, né? Então, todo mundo trabalhando, reunião com o cliente e tal, e começando praticamente do nada. Alguns clientes que eu já tinha seguiram comigo, aquele primeiro foi um deles muito, muito importante, alguns outros, e aí eu começo então a vender o almoço para comprar o jantar, um novo momento. Então, tem um ponto que você traz, e isso no mundo empresarial tem muito valor, que é, assim, todo o processo de, a partir de uma determinada estratégia, pensar como implementar aquela estratégia, quais são os stakeholders, quem você precisa envolver, a sociedade, os órgãos públicos, etc., defender essa estratégia e transformar, ou seja, fazer aquilo dar certo de alguma maneira. Como é que foi isso no teu pensamento? Porque, pelo que eu entendo, você foi o idealizador da forma de implementar. E você, naturalmente, percebia os desafios que existiam naquele momento para aquilo acontecer. Você já tinha imaginado que o alcance ia ser tão grande? Ou isso foi acontecendo na jornada? Com toda a franqueza, eu não tinha nenhuma ideia do que poderia acontecer. Nenhuma ideia. Eu via sentido em fazer aquilo e fazia para ver como é que aquilo repercutiria. Então, assim, nunca na minha vida imaginei que eu ia ter passado por um evento com plateias daquele porte, recebendo os feedbacks que eu recebi. Nunca que eu ia viajar para essas cidades dessa maneira. Jamais. Aquilo ali ultrapassou completamente a minha expectativa, porque ela era muito módica, era muito local. Eu fui criado de maneira muito local. A minha família não era uma família muito viajante. As nossas viagens eram de carro, não eram de avião. Então, a distância que se viaja de carro era a distância do que eu conhecia. Então, quando eu contava para os meus pais que eu estava fazendo isso tudo, eles ficavam, eu acho que orgulhosos, eu notava isso. Estou hoje em Manaus, estou indo para Belém, vou para Natal, vou para Salvador. E assim foi, o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que esse é um traço, assim, que talvez seja um traço de empreendedorismo, que é contar com a sorte, tomar o risco, fazer o que faz sentido sem saber se realmente vai dar certo e pagar para ver. E foi mais ou menos nessa linha. E claro, né, não é totalmente aleatório, porque a gente no mercado sabe que tem escritórios que funcionam, prestar um bom serviço, e aí, no fundo era isso que eu estava buscando. Só que como era uma coisa assim que eu já me sentia daí responsável por aqueles que estavam ali comigo, individualmente responsável pelos demais, eu precisava fazer ainda mais, né, diminuir as horas de sono. E aí houve novamente transformações no país, né? Primeiro, no começo, veio a nova lei de licitações. E aí a nova lei de licitações, embora eu quisesse me distanciar da terceirização, muitos no mercado achavam que diziam, agora é a terceirização do serviço público, vem aqui nos explicar o que é. E eu mergulhei naquilo, estudei e comecei a entender e a explicar como fazer. Então, isso é um pouco peculiar também, mostra a minha desestrutura organizacional. Eu comecei trabalhando numa empresa, num contencioso, em societário e contratos, vou para um escritório, onde eu trabalho em contratos que tem uma questão de contencioso, tem uma questão de divisão de negócio diferente, tem uma influência flagrante do direito do trabalho, porque quando se terceiriza, quem entrou com a ação foi o Ministério Público do Trabalho para acabar com aquilo, e aí agora eu me vejo no escritório trabalhando com direito público. Para quem é conhecedor do direito, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu estou navegando nesses mares revoltos, tentando conectar esses aprendizados entre si, mas sem uma visão clara disso. De novo, indo atrás do que me parecia fazer sentido. E, de fato, ajudou, porque muitas empresas me contrataram
para trabalhar com licitações, indústrias farmacêuticas, ex-alunos meus dos cursos de terceirização. Então, assim, me procuraram. E, de novo, isso é 93, né? Então, assim, é cedo isso, né? E aí comecei a rodar. E aí tem um salto nesse... O Plano Real nem estava, né, ainda. Isso. E aí, olha que interessante, quando... Inflação galopante. Isso, o contexto é exatamente esse, né? Então, assim, pegando um contexto histórico, agora que mudou a minha vida profissional, antes disso até tem uma outra área que a gente pode explorar depois, se vocês tiverem interesse, que não tem a ver com trabalho diretamente, mas da minha formação, que se dá também a partir de 91, que é quando eu entro para o primeiro escritório, que até já vou anunciar que é o Instituto de Estudos Empresariais. E aí a gente volta a isso em seguida, Dani, mas só para não perder o fio do trabalho. Em 96, pegando o contexto sociopolítico ou político-econômico, começam as privatizações no Brasil. E uma das primeiras, se não a primeira privatização, é da Companhia Telefônica do Rio Grande do Sul, a CRT, Companhia Rio Grandense de Telecomunicações. E aí lá em 96 eu recebo uma ligação de um escritório do Rio de Janeiro, perguntando, olha, vai ter a privatização da CRT, nós temos um cliente aqui que quer participar, e nós precisaríamos de um apoio local para fazer a due diligence. E tu foste muito bem recomendado, queríamos saber se tu tens interesse. E explicar, então eu tenho maior interesse, contem comigo. Então tá fechado, então eu desliguei o telefone e eu olhei para lá e disse, o que é due diligence? Aí fui atrás e entendi, é isso, não, isso a gente faz. E aí a gente fez. O nosso cliente, que na época era a Telefônica, já é um outro tipo de cliente, né? Ganhou e esse escritório, que se chama Veirano Advogados, começou a interagir comigo de maneira mais intensa por conta do trabalho que foi feito, do sucesso da privatização, das perspectivas econômicas. E esse escritório, naquela época, passava por uma enorme transformação. Ele estava recomeçando. Ele era um grande escritório, havia tido uma separação e ele estava recomeçando a partir do Rio de Janeiro, recém começando com um advogado em São Paulo. E acho que na estratégia deles, olha, talvez tenha uma oportunidade de irmos para Porto Alegre também. E era um escritório de formação assim, essencialmente internacional, mais voltado para fora do que para dentro no mercado. Por isso que tinha clientes de fora. Atendendo clientes brasileiros com causas... Multinacionais que estavam... porque esse escritório ele era um escritório vinculado ao Baker McKenzie. Baker McKenzie, sede em Chicago. Então, todos com viés de formação nos Estados Unidos. Então, Baker McKenzie, um mega escritório, na época, talvez hoje, certamente um dos grandes do mundo, mas na época o maior. Então, eles todos viveram fora, né, então sofisticados, e essa sofisticação eu não tinha. Eu tinha outras características, né? Então, e acho que pela transformação que passava o escritório, viram ali uma oportunidade. E aí eu comecei a conversar com eles, e eles, em 97, então eu estava fazendo 30 anos de idade, me convidam para fazermos uma fusão, até deixar o meu nome na placa e tal. E eu aceito sem o meu nome. Eu achava que não tinha sentido botar um nome ali na estratégia de posicionamento do escritório, e aquilo ali foi, assim, em termos profissionais, uma revolução. Antes eu ia no meu primeiro emprego de carro a Novo Hamburgo, depois a São Leopoldo, subia para Bento Gonçalves, Caxias, fazia audiência no mesmo dia, ia para Santa Maria, eu pegava um voo uma vez por ano para Curitiba, para alguma reunião do sistema financeiro e tal. Quando eu vi em 98, eu estava indo para Nova York para fazer um Project Finance no Rockefeller Plaza, num dos grandes, no Chadbourne and Park, no Chadbourne, que eu não estou em dúvida sobre o nome completo, mas no Chadbourne, na 5ª Avenida, Rockefeller Plaza, numa sala cuja mesa era maior do que os metros quadrados do meu primeiro escritório. Isso em 98. Eu dizia, caramba, quando eu vim para cá em 94, foi a primeira vez em Nova York, e fiquei num muquifo lá no Upper West Side, e olhava aquela energia pulsante de Nova York, eu dizia, pô, que demais ter uma demanda que te faz via Nova York trabalhar, ter na pasta que tu seguras uma coisa de trabalho e tal. Que sonho, mas é um sonho que eu nunca achei que eu fosse realizar. Caco, 4 anos depois eu estava... Não, é só para pontuar na cronologia. Não, por favor, siga. Não, só isso. 4 anos depois, lá estava eu, no Chadbourne Park, com o Skadden Arps entrando pelo forro da sala, num Viva Voz, que eu também olhava e dizia, onde é que tem? De onde vem essa voz? Será que é Deus? Se é Deus, é mulher, porque era uma voz feminina, e o inglês impecável e sabe muito de direito, né?
Maravilhoso. Caco, você, narrando o início da sua história, você fala muito sobre, assim, me faz perceber, você é uma pessoa que se cobrava muito desde do princípio e se sentia muito responsável pelas coisas, né? No sentido de falar, olha, isso aqui está sob minha responsabilidade, eu tenho que resolver isso, né? Desde o momento que você decidiu escolher o seu curso e também logo em seguida quando você começou a advogar, nesse momento da sua vida, quando você começa a perceber tudo isso acontecendo, você se sentia desafiado, você se sentia encorajado? O que passava? Só medo. Medo, será que vai dar certo? O que vai acontecer? E se der errado, o que eu faço? Qual é o plano B? Medo. Mas ao mesmo tempo, Duane, uma vontade enorme de enfrentar esse medo. Talvez por falta de opção, talvez por querer fazer com que dê certo, talvez por querer dar uma tranquilidade para os meus pais, tá tudo certo, não se preocupem, talvez por ser um valor meu também, de querer suceder, mas assim, medo o tempo todo. Tá? Se eu fosse destacar o principal sentimento, eu acho que seria esse, tá? Sem nenhuma preocupação de falar desse jeito. Eu acordava no meio da noite, eu acordava antes da hora, acordava tonto, exausto, dizia, tem que dar certo, como é que vai ser? Então, e claro, depois que eu tenho essa transformação em 97, 98, o medo muda, né? É um medo melhor de tratar, né? O medo de fazer com que o escritório vá bem, tenha todas as ferramentas, as condições, é o medo de agradar o cliente e tal, de trazer mais pessoas, de implementar um conceito empresarial diferente. E isso acho que é um negócio marcante nessa minha nova fase, porque eu finalmente pude entender como eu poderia, dadas as demandas crescentes pela melhoria do ambiente, porque não tem mais a inflação galopante, plano real, investimentos estrangeiros, privatizações, tem muita oportunidade de trabalho, um trabalho qualificado, de alto nível, bem remunerado, que demanda pessoas talentosas. Então vamos criar um ambiente de trabalho aqui que proporcione formar mais pessoas, melhores profissionais e ver o que acontece a partir daí. Então, assim, fazer com que a máquina gire com mentes muito mais brilhantes, aumentando as chances do sucesso. Aí o tipo de medo é outro, né? Fazer com que isso fique bem azeitado, a engrenagem funcional e os valores que a gente começa a entender de maneira incipiente, desordenada, comecem a ficar mais claros, tá? Mas eu estou aqui já numa nova fase profissional e se vocês concordarem, eu queria falar daquela questão do Instituto de Estudos Empresariais. Porque eu ia te perguntar, porque eu acho que seria interessante, né? Porque, óbvio que era uma época extremamente dinâmica, assim, no ambiente econômico, político, e você é uma pessoa que, óbvio, né, pela história até agora, quer dizer, que tinha muita sede, né, pelo conhecimento, sede de entender as coisas, de formular conceitos e aplicá-los no seu dia a dia. Então, conta um pouquinho, né, sobre... Várias camadas, né? Iapim, que é muita sede, dá para perceber, muito medo, ele acabou de falar, se cobrando muito, deu para perceber, e se sentindo responsável, quer dizer, tudo isso ao mesmo tempo. Isso, é muito ambíguo, né? Você não falou da família ainda, que a gente vai... Tá bom. depois falar. A gente chega lá. Bom, mas eu vou falar para mim, né, Iapim e Duane, é uma outra revolução que aconteceu na minha vida, que foi o Instituto de Estudos Empresariais, conhecido lá no Sul como IEE. O IEE é um instituto para jovens, né, tem limite de idade para entrar, bem como tem no IPO, mas é bem menor. E lá no IEE, que é uma instituição que promove um evento que é muito conhecido, chamado Fórum da Liberdade, se discutem temas voltados à liberdade, à economia de mercado, ao Estado de Direito, à livre iniciativa, à importância do indivíduo. E com uma base literária que na época para mim, hoje é muito mais difundido, era inédita. E eu entrei naquele ambiente assim com pessoas que esses caras aqui que interessantes, empresários jovens, mas muito talentosos. Eu tenho a memória assim do William Ling, que foi um dos fundadores desse instituto. A gente vai entrevistá-lo logo. Essa entrevista é boa, tá? E aí eu disse, o William tá aqui, essas pessoas estão aqui, outros tantos que eu admiro muito. E eu me senti um ignorante. Eu dizia, mas quem são esses caras que a gente está estudando e debatendo? São textos jurídicos, como é que eu nunca ouvi falar nisso? E eu comecei a perguntar. Dizia, não, gente, quando a gente põe lá na biblioteca da Faculdade de Direito, 24 horas depois não está mais lá. Não se admite esse tipo de literatura. E eu me interessei demais por isso. E aí eu comecei a ler, estudar e debater,
E aí eu comecei a ver que isso faz muito sentido. E, curiosamente, é antagônico com algumas áreas do direito que eu havia aprendido. Quando eu falei há pouco do Código do Consumidor de 1990, eu achava aquilo genial, né? Pô, defender o consumidor e tal. A Lei do Trabalho, né? A CLT, que tem lá um artigo, não sei se vocês sabem, que diz assim: nenhuma alteração no contrato de trabalho pode ser feita, ainda que com a concordância das partes, por consentimento, se ela resultar direta ou indiretamente em prejuízo para o empregado. Não, tá certo, temos que proteger. Quando eu chego lá, a minha reflexão é outra. Assim, pô, vem cá. O indivíduo não pode tomar decisão. Quem é que está tomando essa decisão por ele? Né? Quem é que tem esse poder de dizer para a pessoa o que ela quer ou não? Será que ampliando a economia de mercado não tem mais competição e por isso o consumidor vai ser bem atendido? Por que eu tenho que ter reserva de mercado, limitação nas exportações, barreiras de entrada artificiais? Por que eu não posso deixar o mercado aberto para todo mundo vir aqui e tentar agradar o seu consumidor? Será que o consumidor não vai ficar muito mais satisfeito com essas consequências do que está hoje o contribuinte, que tem que pagar impostos para sustentar essa aparente proteção? E aí me lembrei daquele meu estágio inicial e tal, e aquilo ali assim foi transformador para mim, transformador. E aí eu comecei a as palestras, vieram prêmios Nobéis de Economia, eu logo em seguida fiz o meu pós-graduação de Filosofia e Economia Política, e aí eu organizei 2 Fóruns da Liberdade. O primeiro, Educação em Crise, em 94, né? Tema que eu acho que continua relevante, né? E a crise talvez maior, porque a educação só ficou mais cara no Brasil e a qualidade se deteriorou, e continua sendo algo garantido pelo governo, porque é uma Constituição Federal assistencialista. Nós somos no Brasil assistencialistas no sentido de acharmos que todo mundo tem que ganhar um benefício do governo, como se o governo fosse um ente gerador de riqueza. E o segundo Fórum da Liberdade, que esse eu era o presidente do IEE, chamava-se Livre Comércio na Globalização, que era o que estava acontecendo na época, né? Então, 2 temas para mim muito caros. E por que eu estou referindo isso? Porque no Fórum da Liberdade, que eu organizei como presidente do IE, juntamente com a diretoria, todo o apoio, sempre tem muita gente ajudando de maneira decisiva, eu convivi com algumas pessoas, algumas eu já convivia antes, mas ali de maneira mais íntima. Então, assim, eu estava andando em Porto Alegre, de carro, dirigindo o meu carro, uma Santana Quantum azul marinho, e no meu carro, olhando para o meu lado, no banco, ao lado do motorista, estava o Roberto Campos, atrás do Roberto Campos, o Mário Vargas Llosa, e atrás de mim, o Paulo Francis. Andando de carro por Porto Alegre, indo para lá e para cá, conversando, trocando ideias, e ouvindo as histórias dessas pessoas e outras desse nível. O Llosa foi a Porto Alegre, a Ping, ficou 3 dias comigo. Só eu e ele. Eu levando ele para tudo que é lugar, imagina, não tinha mais onde ir. E ele dizia que cidade arborizada, vou querer morar aqui para escrever um livro. Pedia para eu falar como é que era a tradução dos livros dele para o português e tal. E uma coisa que foi bacana é que antes de eles chegarem, eu resolvi ler os livros deles. Eu resolvi ler. Então eu li a biografia da época do Llosa, que é O Peixe na Água, que conta a candidatura dele para presidente do Peru, que ele perdeu para o Fujimori. Eu li bons trechos do Lanterna na Popa do Roberto Campos. Tem os autógrafos até hoje desses livros. Li o 30 Anos Essa Noite do Paulo Francis, entre tantas obras deles, tá? E o Paulo Francis escreveu no Diário da Corte, lembra do Diário da Corte? Ele escreveu: citam-me frases minhas e eu nem sabia que as havias escrito. E me mandava, isso é pra ti e tal. Então, e nem tinha o Instagram ainda, né? Não, era só fax. Cria frases que ninguém nunca escreveu. Isso. E era fax. Botava o Diário da Corte no painel de uma faculdade lá no Rio Grande do Sul e dizia, mentira, do Paulo Francis. Aí me mandava, eu mandava pra ele, ele respondia por fax e eu ia lá e botava a resposta dele ao lado, no mural da faculdade. Eu dizia, não, era o Paulo Francis, todo mundo fazia piada e tal. Mas mais do que pessoas famosas, eram pessoas, eu acho que emblemáticas, cada uma à sua maneira. Né? O Roberto Campos pensava de um jeito, aprimorou, se dedicou a uma causa liberal, que eu acho incrível, o nível de contribuição que ele deu para um ambiente inóspito a essas ideias, avesso a essas ideias, e ele próprio não era vinculado a essas ideias, porque ele participou do governo militar no início, criou várias instituições públicas e tal. O Paulo Francis, um cara de uma cultura profunda e completamente errático na estrutura, né? Não, errático é palavra pesada, né? Mas assim, com contradições que ele mesmo revelava, esse é o sentido que eu quis aplicar. Mas o Llosa, com um traço que eu acho que a gente tem que parar e pensar. Porque o Llosa, como grandes intelectuais, ele era totalmente socialista.
Vocês sabem disso, né? Ele apoiou a revolução em Cuba, ele apoiou Fidel Castro. Ele, Gabriel Garcia Marques e tantos outros intelectuais. Mas, diferentemente de tantos outros, ele sozinho, vendo o que estava acontecendo na Revolução, a supressão dos direitos, teve uma pessoa, um intelectual super conhecido, que é um caso muito conhecido, que manifestou em Cuba uma opinião contrária ao governo. O Fidel Castro prendeu o cara. E aí o Ulloa escreve uma carta para o Fidel e disse, não está certo. Não é esse o propósito da nossa revolução. E o Fidel Castro execra o Ulloa direto. E aí o Ulloa cai a ficha dele. E ele teve a honestidade intelectual, a consistência interior, de dizer que eu queria isso por conta dessas razões. Se aquilo que está sendo feito contraria essas razões, eu não quero mais. Vou ter que achar uma outra causa. E ele envereda para um outro campo, começa a pesquisar e vira um liberal clássico, profundo. Então, assim, quando eu tive a oportunidade de conviver com esse sujeito, vendo a transformação que ele passou, vendo que quando as pessoas se vinculam a uma ideia, mesmo quando errada, elas transformam o conceito delas, mantendo o erro por outros argumentos, eu tenho que aprender com esse cara. Porque a essência da ideia liberal, primeiro, é a humildade de saber que ninguém tem conhecimento de tudo, né? O liberalismo, ele parte do pressuposto que a gente não sabe. Né? Essa é a essência, porque ele é o contraponto ao planejamento central. Então, eu não sei. Então, eu tenho que ter uma humildade intelectual. Então, vendo um cara que tinha o exercício pleno da humildade intelectual na defesa da democracia, do Estado de Direito, dos direitos fundamentais, de uma maneira tão clara, junto com esses demais, explicando isso, aquilo aí foi a consagração da minha formação dentro dessa etapa do IE. Foi um negócio assim, na minha cabeça, até hoje isso ecoa, tá? Até hoje isso como ecoa. Isso, assim, essa experiência, quer dizer, definiu um pouco do seu trajeto de vida desde então, né? Quer dizer, depois você estava naveirando já. Eu acho que tem uma característica, essa pergunta, eu acho que ela é muito cara para mim, tá? Porque tem uma característica desse momento que é o seguinte, fazendo uma simplificação, eu acho que o comunista ele é por pressuposto arrogante, né? Desculpa se vocês são comunistas, tá? Mas aí eu acho que vocês são arrogantes, tá? Mas assim, o comunista ele é arrogante porque ele acha que ele pode resolver a vida de todos. Ele planeja e diz, é assim que funciona, né? É assim na Coreia do Norte, é assim em Cuba, é assim onde funciona com essa cabeça, na Venezuela, e a gente vê as consequências. E o oposto disso, como eu disse, é a humildade. Então assim, o que me bate muito no meu aprendizado ao longo da vida é que eu consigo conviver com pessoas melhores do que eu, sem inveja e com admiração. Aliás, não é que eu consigo conviver, eu quero conviver com pessoas melhores do que eu. Porque é a única maneira que eu tenho para melhorar. E quando eu achar que eu estou ali com todas as informações que eu preciso, que eu não tenho, não faz sentido eu estar ali. E tem escritores muito bons que dizem isso, né? Intelectuais de grande porte moral e ético. Eu quero dar uma palestra, e tem livros dizendo isso que eu acho encantadores. Eu quero dar uma palestra e no meio da palestra eu quero me dar conta que o que eu achava que era, está errado. Está errado. E aí eu vou sair dali melhor do que eu cheguei. E esse é o núcleo de pensamento de Karl Popper, né? Na Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que é um intelectual que influenciou muito o Lhosa, que se estudou lá nesse instituto e que me acompanha profundamente até hoje. Então, eu acho que é isso. Eu tenho admiração por quem é melhor do que eu. Essa é a grande mudança. Talvez se eu não tivesse passado por essa mudança, talvez eu tivesse inveja, que pudesse querer acobertar talentos que estão perto de mim. Talvez eu tivesse vergonha de dizer, de denunciar a minha incompetência, o meu desconhecimento, quando na realidade esse aprendizado me fez ter uma sede, mais uma sede, pela minha ignorância, para eu me aperfeiçoar dentro do possível e das minhas capacidades, que infelizmente são muito limitadas. Caco, e você volta a essa questão, né, não vou dizer que você minimiza a sua participação, acho que você não faz isso, mas você tem um recorte de, olha, eu sou um soldado de toda essa causa, né, então eu estou aqui a serviço da causa. Mas, assim, você já se deu conta, e eu não quero falar isso, não quero que você pense e que eu quero colocar você numa posição que você não gosta de estar, mas da tua contribuição, né, para o pensamento estrutural dentro do direito, porque as intervenções que você faz são intervenções que questionam a matriz das coisas. E talvez isso tenha sido muito importante para as mudanças. Então, o ponto é, óbvio, você foi influenciado por uma série de pensadores e participou de coisas estruturais muito importantes, mas você teve um papel
importante nessa reestruturação das coisas, em novas interpretações, né? Quando você fala de ter feito uma pós-graduação em filosofia, né? Isso já toca um pouco o aspecto original. Como é que é esse pensamento para você? Dani, esse primeiro... Nunca me deparei com essa pergunta, tá? Mas assim, achei muito rica. Sobre a mudança na essência do direito no Brasil, de maneira direta, eu acho que a minha contribuição é nenhuma, desse nível de transformação. Eu sabia que você ia responder isso. É zero. Não, mas ela é, eu não tenho dúvida, tá? Onde é que eu acho que eu tenho algum tipo de contribuição e ela é bem marginal e indireta? Em ter trabalhado no desenvolvimento de uma estrutura empresarial jurídica em que ela, pela sua horizontalidade, pela sua transparência, ela ajuda a fomentar pelo esforço de todos que estão lá no desenvolvimento de pessoas talentosas. Então, assim, eu vejo pessoas com quem eu trabalhei, que eu trabalho até hoje, pessoas de um talento intelectual jurídico gigantesco. Essas pessoas que escrevem livros, que alteram jurisprudência, que têm coragem para inovar com teses, para influenciar tribunais, e não só tribunais, contratos e tudo mais, na mecânica do dia a dia do direito, essas pessoas, elas certamente fazem isso que tu disseste, tá? Eu, não, mas indiretamente eu tenho uma parcela de contribuição, para não ser assim excessivamente humilde, eu tenho uma parcela de contribuição em tentar criar um ambiente propício para que cérebros talentosos se desenvolvessem. E um outro tipo de contribuição menos nobre, mas muito importante, aí bem de mercado, eu acho que quando a gente faz essa mudança lá em 97 e leva uma cultura empresarial de escritório de advocacia para o mercado gaúcho, eu acho que a gente inova no mercado. Isso ninguém para pensar, eu nunca li nem ouvi em lugar nenhum. E nunca disse, é a primeira vez também que eu estou dizendo, eu acho que aquele momento que a gente faz aquele movimento, a gente muda o mercado jurídico. A gente cria um outro tipo de oferta de serviço jurídico, em termos de sofisticação, de organização, de amplitude. Sai daquela coisa do escritório familiar, cada escritório só faz uma área, super, ultra boutique. Não, isso eu não faço, então tem que ter outro fulano. A gente começa a oferecer uma plataforma mais ampla, mais completa. Em São Paulo isso já havia, óbvio. Rio isso já acontecia, sem dúvida. Mas na região sul do Brasil, acho que não. Tá pegando Paraná para baixo. Então acho que esse foi um movimento, e não foi pensado, nada disso, mas foi um movimento, olhando de novo de trás para frente, muito inovador. Então, se esse movimento contribui para a transformação, eu acho que eu tenho aí uma parcela de ajuda, tá? Não sei dizer quanto, não sei dizer o tamanho, mas eu vi pessoas que se desenvolveram, cresceram e tal, e que tem um nível de alcance da sua capacidade que talvez não viessem a ter, talvez sim, mas talvez não viessem a ter na potência que alcançaram, dadas essas mudanças que foram implementadas com a contribuição de todos. E conta um pouquinho, quer dizer, você começou também a sua própria banca, né? Quer dizer, no final... Isso. O Souto Advogados lá de 93, virou, né? Aí agora meio que um full circle, né? De volta pro... E conta um pouquinho, né, esse desafio aí que você tomou para começar seu próprio escritório. Tá bom. Eu virei sócio do Veirano desde 97. Então eu já vinha administrando escritórios desde 91, quando eu virei sócio, escritório pequeno, né, mas menos complexo. Aí em 93, indubitavelmente. E aí eu segui, então, como virei sócio do Veirano. Como o escritório de Porto Alegre já tinha uma massa crítica na largada importante, eu já virei um sócio relevante na estrutura e já participando normalmente do comitê executivo, que era como o escritório era administrado. Então, assim, formalmente, não estou falando em termos de conteúdo e de mérito, mas formalmente já era um sócio desde a largada muito importante, tá? E fiquei nessa condição até a minha saída do Veirano, e aqui o IPO teve uma contribuição já no meio dessa carreira. A gente pode falar sobre dessa trajetória, desse ciclo extremamente importante, porque em 2005 eu fui eleito o primeiro CEO do Veirano Advogados, e eu tenho certeza que eu só fui eleito por conta do IPO, tá, Duane? Mas a gente pode falar mais depois. Mas aí, a Ping, em 2012, provocado pelos meus sócios, pelas mudanças que estavam acontecendo no Veirano, eu sou provocado a fazer uma reflexão na minha vida. Será que não é o caso de a gente aproveitar esse momento e criar uma nova estrutura jurídica, uma nova plataforma, um novo conceito que volte a ficar mais vinculado àquilo que a gente acha certo, à nossa cultura, aos nossos valores? Porque as estruturas vão crescendo, pessoas vão chegando, vai ganhando uma dimensão e naturalmente a cultura vai alterando, a maneira de funcionar passa a ser outra. É legítimo e é assim que é.
E aí teve essa reflexão. E aí se decidiu, olha, é agora, né? Eu tinha acho, 45 anos, eu estava tendo meu quarto filho, minha segunda filha, né? Meu quarto filho. Eu estava mudando de casa, eu tinha uma condição patrimonial super tranquila, né? Eu era um sócio super sênior na estrutura do Veirano, mas de novo veio um negócio assim de conceito, de valor. Putz, faz sentido, acho que vale a pena arriscar. Eu falei com a Ju sempre me apoiou. Disse, cara, tu achas que conta comigo, vamos em frente. Parece uma frase simples, né? Mas quando a gente ouve isso, é tão importante, né? O meu filho, o Lucas, meu filho mais velho, disse assim, eu me lembro, eu dei uma carona para ele para algum lugar e ele me olhou, pai, isso não é uma maluquice? Eu disse, pá, filho, talvez seja. Daí ele me olhou assim, tá, mas eu confio em ti. E eu, então tá bom, vamos junto. E aí a gente começa, a EPING em 2013, um escritório praticamente do nada, Duane, que é o Souto Corrêa Advogados, quase do nada, mas com 25 advogados, todos em Porto Alegre, bem maior do que a minha estrutura de 93, com sócios incríveis, né? Tinha um sócio remanescente de 93, que era o meu irmão que está comigo, que nós somos sócios até hoje, para minha alegria e meu orgulho. E a gente então com 25 advogados começa em Porto Alegre, uma estrutura full service, meu Deus do céu, e agora? Já na largada, o IPO me ajudou de um jeito maravilhoso, via uma contribuição do Ricardo K, que acho que nem irmão faria, e ele fez, que foi, assim, eu não sei nem descrever o tamanho do sentimento que eu tive com aquele apoio dele, um ano depois do meu escritório. E aí a gente logo em seguida abre uma estrutura em Brasília, um ano depois a gente veio para São Paulo, daí a gente faz uma incorporação de uma boutique de PI da Letícia, que tinha sido minha sócia no Veirano, e a gente vai para o Rio de Janeiro, e aí a gente entra numa batida de crescimento, clientes chegando, porque a gente criou um conceito que mais ou menos era o seguinte, a gente quer ser um escritório first tier, full service, com alta qualidade, mas bem competitivo em termos de preço, e isso deu certo. E a gente cresce numa estrutura horizontal, com os valores e uma cultura muito, muito fortes, bem trabalhadas, e a gente cresceu de 2013 até aqui, 10 anos depois, para mais de 220 advogados, embora o número de advogados seja um negócio que pode diminuir e tal, não tem problema, mas de crescimentos assim, muito grandes em resultados, em todos os indicadores, que de novo, né, aquela tua pergunta, eu jamais imaginava que poderia chegar a esse nível de tamanho, de porte, com os clientes que a gente tem hoje em dia. Tá? Quero voltar na Souto Corrêa, mas quero dar um recorte da família, né? Como é que foi a tua história original com a Juliana, teus 4 filhos? Narra um pouco, em que momento da sua jornada vocês se encontraram? Eu fui colega de colégio de primos da Ju. A Ju tem 11 anos menos que eu, então no colégio era uma criança, né? Então assim, mas eu tenho memórias da Ju de sempre, de ir na casa dos primos dela tá lá, de festas e tal, do pai dela, um cara muito amigo, o tio dela muito próximo e tal. Então, a história da família da Ju é uma história que eu conheço, que eu convivo desde que eu tenho, assim, memórias da minha adolescência, tá? Então, é uma pessoa que eu conheço e convivo há muito tempo. Eu tive um outro casamento antes, tive 2 filhos, o Lucas e a Catarina, com a Fernanda, uma pessoa que é minha amiga até hoje, mas depois que eu me separo da Fernanda, eu venho a encontrar a Ju e eu sinto um negócio que foi muito forte, uma paixão assim incrível, e me senti com um nível de felicidade, de alegria incrível. E aí em 2002, eu acho, 9 de novembro, que é o dia que se celebra a queda do Muro de Berlim. Para um liberal isso tem um significado, mas foi por acaso. Então, quando eu celebro meu aniversário de casamento com a Ju, em silêncio, eu estou também celebrando a queda do muro. Tá? Ela não sabe, eu acho. Mas ela me vê muito feliz e é por ela também, tá? É muito por ela. É muito por ela, mas não só por ela, mas é muito por ela. E aí com a Ju, nós tivemos 2 filhos, o Felipe, que hoje tem 13, e a Alice, que tem 10. Então são 2 casais, o Lucas, a Catarina fez 22 ontem. Os 2 mais velhos estudam nos Estados Unidos. A Catarina chegou domingo de férias, domingo passado, está conosco, enchendo a casa de alegria. Os 4 filhos se dão muito, muito bem, é uma diversão. Então eu, que era o segundo de 4 filhos, hoje tenho 4 filhos dentro de casa, todos eles muito diferentes, com uma visão de mundo muito rica. O Lucas super bem formado na parte intelectual, opiniático, me desafia para o debate o tempo inteiro. A Catarina mais objetiva,
E o Felipe ali se desenvolvendo, assim, é o bem mais caro que eu tenho na minha vida, sem dúvida, é a minha família. Caco, você fala sobre o sentimento que a Ju causou em você no momento em que você a reencontrou, porque você já conhecia ela, né? Como se ela não estivesse aqui entre nós, supondo que ela não estivesse por aqui, o que ela relatou para você sobre o sentimento dela de te reencontrar? Dani, assim, foi tão forte o meu sentimento que eu sempre tive medo de perguntar para ela. Mas não, foi normal. Mas encontrei. Então, eu não sei se por inteligência ou por sinceridade, ela sempre disse que foi uma coisa correspondida da mesma maneira. Ela me dizia que sim, me diz até hoje que me admira e tal. Assim, é uma parceira de vida, tá, Dani? É uma parceira de vida que sempre me puxa para cima, que me desafia. Ela não me leva... Assim, quando eu tô bem feliz, ela me dá umas pedradas que me diz, pô, Ju, até agora, não, é que talvez não seja bem assim. Então, se eu tenho um traço lá de tentar ser pé no chão e tal, e se tivesse risco disso se perder, a Ju não deixaria de jeito nenhum, tá? Talvez até seja por ela isso. Pulso firme, tá? Aproveitando a última pergunta sobre a Ju, se a gente perguntasse para a Ju, assim, Ju, o que precisa melhorar no Caco? Ela te responderia o quê? Caso boa. Ela estivesse aqui entre nós. Eu acho que ela ia me pedir para trabalhar menos, Doni, para viver mais com a família, dar mais tempo à família, para liberar a minha agenda. Pô, no final de semana ela reclamou muito que ela queria comprar um sofá e tal, e faz 3 semanas, e claro que o sofá é uma coisa que ela sabe que não é relevante, mas é uma mensagem, né? Pô, mas dá um tempo, vamos diminuir aí o ritmo, vamos olhar mais pra gente aqui. E não é um negócio assim de grandes viagens, não é nada disso, é tempo de convívio mesmo. Porque quando a gente está convivendo, quando a gente consegue viajar, e a gente viaja às vezes com a Yapim, é uma delícia. Os nossos filhos são muito amigos, o Felipe, que é o meu terceiro, adora os filhos da Yaping, e eu sinto que é recíproco, e a Yaping e o Max são muito carinhosos com eles também. É um negócio mágico, né? E se é mágico, por que é tão pouco, né? Então, eu acho que aqui é um ponto que a Ju certamente falaria, pô, Doni, assim, eu admiro, gosto e tal, mas ele podia mudar equilibrar essas demandas de trabalho e tal, com um pouco mais de tempo para a família. Que a gente sempre fala, né? Todos nós falamos, todos nós almejamos e buscamos, mas talvez o meu pecado seja achar que vai ter tempo para isso, né? Só que o tempo vai passando e talvez eu esteja um pouco atrasado aí nessa persecução. Faz sentido, Yapim? Faz, não, sem dúvida. Eu acho que ela falaria a mesma coisa. Eu sinto. E aí a Yapim é sensível. Por outro lado, eu diria assim, você não seria quem você é se não fosse da forma que você é, né, Caco? Então, eu acho que são as características que das pessoas que a gente ama, né? Então, acho que é muito... a gente pensa muito, né? Sobre várias coisas relacionadas a isso. E os mais experientes dizem assim pra gente, só vai, tá tudo bem, entendeu? É o que você gosta. É isso aí. E a família gosta de você fazendo isso. E pegando assim, né, Doni, eu tenho amigos que adoram ler, vocês adoram ler também. Tem tanta coisa que eu quero ler, aprender e tal, e realmente quando a Ju fala, vamos ter um tempo de viajar, ter um tempo de calma, ler, e a Ju tá numa pegada de leitura assim, intensa, descobrir os audiobooks e tal, ela tá lendo assim de maneira desenfreada, eu quero ter um momento também de mais reflexão e tal. Então isso tem a ver assim com uma coisa que eu ambiciono e almejo para mim também. Maravilha. E isso, assim, acho que talvez, né, concluindo um pouquinho, quer dizer, uma curiosidade, Caco, assim, como você falou, né, você é movido a muito medo também, né? Muito. Quer dizer, o que você... Sou um baita medroso. O que você vê, assim, olhando para frente, quer dizer, quais os desafios que estão aí pela frente, que te deixam... Eu acho que o meu grande desafio, Yaping, é conseguir organizar essa nova etapa de vida, né? Eu trabalho com pessoas mais jovens, assim, estou em alguns M&As nesse momento, em negociações intensas, virando noite, e tem um cliente meu chamado Ângelo, que ele diz assim, Caco, M&A, cara, não dá para viver a vida inteira, porque é muito estressante, ter que aguentar essas agressividades, esses argumentos inconsistentes, como é que tu aguentas tanto tempo? Mas eu curto, eu adoro o desafio, mas ao mesmo tempo, quando ele fala isso para mim, eu digo, cara, realmente seria bacana, né, diminuir esse nível de exposição. Então, assim, juntando a tua pergunta de agora, Yapim, com a pergunta anterior,
Talvez, quando o Duane pergunta da família e tal, talvez o meu desafio seja realmente pensar uma maneira de equilibrar a minha agenda para reduzir um pouco esse nível de intensidade e dar atenção para os assuntos do escritório, dos clientes, sem dúvida nenhuma, mas tentar achar uma forma em que eu possa agregar valor de uma maneira mais profunda com menos horas, né? E aí dar espaço para os conselhos que eu participo, para a família, para a reflexão, porque de verdade uma vida sem tempo para reflexão não é uma vida bem vivida, né? Então o meu desafio é esse, é ver como é que eu consigo me desvencilhar de algumas coisas para valorizar outras que eu faço e poder fazer outras que eu gostaria de fazer e ainda não tive a oportunidade. Falando da Souto Correia, né? Diminuir o nível de intensidade com o nome na porta. É difícil, né? Desafiador, né? É bem difícil, eu concordo. Concordo. Tá lá na placa. É isso aí, exatamente. O cliente isso. quer falar com o nome que está na placa. E embora os meus sócios sejam muito melhores do que eu acho que todo mundo olha para o lado e quer que todo mundo pegue junto, né, Duane? Que mensagem que a gente dá para um sócio quando a gente diminui a velocidade? É uma mensagem inaceitável. Por isso que eu digo que esse é um desafio, né? Como é que eu consigo ajustar isso sem que diminuir eventualmente o nível de envolvimento quantitativo que eu tenho, eu consiga compensar com o nível qualitativo. Tomara que os meus sócios assistam essa parte, pelo menos. Falando, assim, a gente fez o recorte familiar e voltando para a empresa, então a Souto Correia está completando 10 anos. Completou em fevereiro. Completou em fevereiro. Vocês têm várias áreas de atuação, então é um escritório que atende clientes em várias áreas diferentes. Fala um pouquinho das áreas de atuação, da estrutura de sócios. Eu tenho um pouco de vergonha de fazer promoção. Eu vou falar de maneira menos comercial e mais, digamos, distante, tá? É um escritório full service. Ele faz todas as áreas de interesse empresarial. Então, vou só exemplificar, né? Do direito tributário ao entretenimento, à arbitragem, direito público, you name it, a gente faz, tá? Em todas as áreas. São mais de 20 áreas. É uma história super horizontal, é uma verdadeira sociedade, partnership no conceito, transparência, todos são sócios, tem os sócios que têm maior controle, cada sócio é um voto. Então, assim, eu vou insistir, é uma verdadeira sociedade, tá? Que é a maneira que nós encontramos no âmbito do escritório de conseguir atrair grandes talentos, né? E qual é o ponto aqui? Estou lendo um livro nesse momento que lá pelas tantas no livro diz assim, todo mundo diz que o grande segredo são as sinergias entre as complementaridades. Então, assim, essa é a alquimia. E eu, se eu não tivesse lido isso, talvez eu cometesse esse pecado. Qual o nome do livro? Eu estou lendo $1 Trillion Coach. $1 Trillion Coach. Sobre a história de Bill Campbell. Já lê esse? Conheço o livro, maravilhoso. Assim, incrível, incrível. E eu li agora, Doni, no avião, esse trecho que eu estou falando agora. E ele cita um outro livro, The Hard Way to Do Hard Things, uma coisa assim. Sim, do Ben Horowitz. Exatamente. Ele cita esse livro e diz assim, não é a complementaridade entre pessoas talentosas com sinergias entre elas. É a confiança que existe e que lastreia a relação entre elas. Então, assim, para mim, a essência do sucesso de qualquer empresa, de qualquer negócio, mas fundamentalmente de uma partnership, é a confiança. Porque como são múltiplos sócios, múltiplos donos, não é um negócio top-down, não é vertical, é horizontal. Se eu não conseguir desenvolver confiança, eu não consigo construir a continuidade e o legado. E falando em advogados, é mais difícil ainda. Tem um consultor de escritórios de Boston, um sujeito muito interessante, que eu me divirto lendo os textos dele, que são lá da década de 80 e de 90. Numa das passagens ele diz assim, um sócio dizendo para o outro, né? Não é que eu não confio em você, é que eu não quero ter que confiar. Então, esse é um ambiente em que é cada um por si, embora da porta para a rua sejam sócios e a mensagem seja outra. O que eu acho que é um diferencial, que é o nosso grande desafio na estrutura do escritório, é que essa confiança, essa relação entre os sócios seja de verdade para dentro. E aí, esse é um diferencial de mercado. Porque o nível de comprometimento, de commitment, de entrega, de atração e desenvolvimento de talentos é bem diferente. Tem vários advogados de outros escritórios, que a gente poderia chamar de concorrentes e tal, que conversam comigo, né? Pô, como é que vocês conseguem isso? E eu digo, é essa a fórmula. Eu te dou de A a Z como é que se faz. Porque não adianta saber. É muito difícil fazer, né? É muito difícil. E tem uma coisa bacana no Bill Campbell, que é
o fato dele ter uma influência muito grande nas pessoas, mas ser totalmente low profile. Né? Você acha admirável. Exatamente. Assim, tudo é sobre as pessoas que estão em volta, os times, etc. Tanto que ele fala, né, quando ele fala do conceito de líder, não é o indivíduo que é um líder, né? É o líder vinculado a um objetivo. É um serviço, né? Isso. É um serviço. É um objetivo. Qual é o objetivo? É o serviço. Seja o serviço para a sociedade, o serviço para a empresa, o serviço para o cliente. O líder é líder enquanto ele presta um serviço para alguém. Que, Doni, é a essência do liberalismo, tá? Essa é a essência do liberalismo. É eu atender a demanda de alguém, ainda que fazendo isso de maneira, no meu íntimo, egoísta, né? Lá, Adam Smith, não é da benevolência, é do egoísmo, mas é o egoísmo de atender à vontade de alguém. Então, o serviço está na essência aqui, tanto no Bill Campbell, quanto no conceito mais nobre de liderança, na humildade, no ser low profile, e tanto na lógica também do liberalismo, que me parece correto, que é, de resto, o oposto, né, do que a gente vê, desculpa fazer essa nota de pé de página, mas acho que é um insight, do que a gente vê dos agentes públicos, né? Como é que a gente chama um agente público? De autoridade, não é isso? Então, assim, é uma autoridade. A autoridade é, por conceito, não low profile, né? A autoridade não serve, é servida. Né? Um presidente, um governador, ele não tem o inauguration, ele toma posse. Então, assim, é tudo ao revés, é tudo ao contrário no mindset. Então, essa transformação que a gente vê numa estrutura pensada pelo Bill Campbell, que fez o Google, ajudou o Google a ser do tamanho que é. Várias outras empresas. E várias outras empresas. Aliás, que história, né, desse sujeito. É o que a gente precisa, eu acho. Inclusive, sociedade. Se eu não estou enganado, no início desse livro, alguém fala que se fosse por autorização dele, esse livro não seria escrito. Não, ele não aceitou o livro. No começo ele disse, sou contra, não faço. E aí os 3 fizeram, e aí ele acabou... 3 grandes caras fizeram. Claro, a gente vai fazer, desculpa. Daí ele, então eu vou ver como é que fica isso. Tem uma passagem, não é spoiler, porque... Só fazer um registro, claro, que eu sempre gosto de deixar favor. Os livros aqui, né? Que é o Coach de $1 trilhão, né? Escrito pelo Eric Schmidt e o Jonathan Rosenberg e o Alan Eagle. E também o Lado Difícil das Coisas Difíceis, do Ben Horowitz, que eu fiz recentemente. Sabe aquele livro, aquela trilogia que como é que é? Que foi escrito pelo... Tem a trilogia escrita por 2 YPOers, que é o Fora da Curva, que é o Florian Bartunek e o Pierre Monroe. E são excelentes livros, são histórias de executivos, etc. E são 3 livros. E sempre no final de cada história de um executivo, eles vão citando os livros que influenciaram a carreira deles. E esse livro, O Lado Difícil das Coisas Difíceis, é citado várias vezes. Que legal. Interessante. Então, vários executivos interessantes, com histórias de empreendedorismo marcantes, citam esse livro como um livro importante para eles. Se esse livro da vida do Bill Campbell for também lido na mesma intensidade, eu duvido que ele não seja citado também. Porque mesmo quem não é daquele jeito, se sensibiliza com aquilo, né? Demais. Quando ele falece, o Bill Campbell, aí me ajuda aqui, né, Doni? O serviço fúnebre lá, que leva alguns dias para acontecer, tem numa sala, as pessoas falando e acompanhando, provavelmente o Tim Cook, certamente os donos do Google, mas tem também o motorista dele em Nova York, o garçom que o atendia. Tem gente completamente simples, que não voava de avião por medo, pegou o carro da Costa Leste, foi até a Califórnia de carro para acompanhar. Pô, que pessoa é essa? Que, com todas as amplitudes de relacionamento, conseguiu ser a mesma pessoa, né? Isso, por favor, né? É muito impressionante. Muito impressionante. E a Pinciag, você que conhece bem o Caco, você acha que a gente cobriu tudo? Acho que a última pergunta, talvez, é o IPO. Você falou um pouquinho... E aqui eu vou colocar pressão, porque como é do meu fórum, tem que falar bem, óbvio, né? A pergunta então, ela quando que entrou na sua vida, né? Não, nem sobre, quer dizer, mas como é que ela te transformou, né? Acho que é um pouco acho que um dos temas, né, que a gente gosta sempre de cobrir aqui no podcast. Legal. O IPO é outra revolução na minha vida, mas é uma revolução mais prolongada e continuada. É quase uma não revolução pela continuação, né? Por conceito, talvez. Mas eu entrei no IPO em 2001, por convite do William Ling. O William está presente em vários momentos assim, na minha vida, no Instituto de Estudos Empresariais, no IPO.
A família Ling está muito presente, né? O Wilson, irmão do William, também no Instituto Liberal, no próprio IE, no curso de filosofia. Então, a família Ling tem eu recebi muito, né, das iniciativas da família Ling. Mas o IPO, ele tem muitos momentos assim que são importantes para mim. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu fiz o OPM em 2003, de 2003 a 2005. Eu nunca tinha estudado no exterior. O OPM é Harvard Business School, não Law School. Eu falei com meus sócios na época, em 2002, eu lembro como se fosse hoje, estou pensando em fazer o OPM. E o meu sócio, não faz, perda de tempo, esquece. E aí um grande amigo meu do IPO, chamado Tom Elblin, me disse assim, vai? Como não? Vai! E ele me empurrou, ele me botou dentro. Tanto que eu cheguei 2 ou 3 dias atrasado para o início do primeiro módulo. E fui. E muito interessante, quando a gente estava no 2º ano, ele foi me visitar com a Beatriz, a esposa dele. E caminhando lá pela universidade, indo almoçar, eu chamei a Beatriz para um lado e disse, Beatriz, o que vocês estão fazendo aqui? Não, Caco, é o seguinte, como o Tom se sentiu responsável por tu teres vindo, ele queria ver se tu estavas gostando, porque se tu não estivesse gostando, ele ia pagar o teu curso. Porque ele se sente responsável pelo estar vindo aqui. Cara, só no IPO uma coisa dessas, né, gente? Só no IPO, esse nível de abertura, de interferência, de responsabilidade, né? O commitment de verdade. Então, assim, fórum, cara, essa intimidade que nós temos, né, Duane, para falar da gente, das nossas vulnerabilidades, das nossas famílias, dos nossos negócios, com a contribuição de todo mundo para nós agirmos melhor, pensarmos melhor, não termos a visão só de curto prazo, considerarmos outros aspectos, por mais que a gente não queira aceitá-los, termos conversas difíceis e respeitosas, protegidas pela confidencialidade. E pelo método também. E com pessoas incríveis. Né? Com pessoas incríveis, muito mais talentosas do que a gente, e essa oportunidade, isso é inestimável, e por isso que eu digo que é uma revolução continuada, porque a gente continua tendo a oportunidade desse convívio. E quando a gente sai do âmbito do fórum para outras experiências, outros riscos, eu ajudei a fazer um Family Seminar em 2008 em Brasília. Como é que eu agrado crianças em Brasília? Né? Como é que o comitê que organiza agrada? E aí o Ricardo K, de novo, né, com uma incrível ajuda, patrocinando na época, Brasil Telecom, que o negócio foi incrível. Eu lembro de um IPO que chegou da Disney, foi direto para o Family, em vez de ir para São Paulo, foi para o Family. E 1 mês depois a gente se encontrou, 3 meses depois. Disse, Caco, tu não vais acreditar. Perguntei pro meu filho, na época de 8, 9 anos, o que ele tinha gostado mais, da Disney ou do Family? E ele me disse, não, gostei mais do Family. Tem presente maior que isso? Não tem, né? Não tem. Então, assim, esses eventos que a gente se expõe, o quanto a gente aprende, as viagens para o exterior, as universidades, os GLCs, os cursos em Harvard do IPO, os cursos da FGV. Então, assim, a essência de tudo isso, o núcleo de tudo isso, é a oportunidade de conviver com pessoas incríveis em um ambiente saudável. Então, o céu é o limite, né? O céu é o limite. O céu é o limite. E eu tenho 2 fóruns, né? Um em São Paulo e um em Porto Alegre. Desenvolvi amizades, assim, que essas pessoas não têm ideia do quanto elas impactaram a minha vida, tá, Duane? É uma coisa incrível. E impactaram para o bem, que é o mais importante. E vice-versa, né, Caco? Não sei. Só para contar um episódio do Ricardo K no escritório. Só para registrar aqui que também vamos trazer o Ricardo aqui, né, pro essa é outra entrevista imperdível. E que bom que você voltou nisso, porque você falou de um apoio super importante que você recebeu, e a gente entrou em outro assunto. E aí eu ia tentar voltar nele. Que bom que você voltou. Mas olha o que o Ricardo fez, tá, Doni? Vamos imaginar quem é que faria uma coisa dessas, tá? Quando a gente começa o escritório começando. Pô, a gente tem que ir para São Paulo, E a gente tem uma receita que a gente não sabe qual vai ser a receita, que clientes vão estar com a gente. É tudo muito novo, né? Aí eu vou a São Paulo com um dos meus sócios, com o Henry, e a gente começa a visitar lugares. E o que cabia num orçamento conservador eram lugares não muito legais, diferentes do conceito que a gente queria. E aí eu conversando com o Ricardo, ele recém tinha mudado para um escritório numa das torres comerciais do JK Iguatemi, na então RK, que ele estava também começando. E o Ricardo é um cara de muito bom gosto, né? Uma estrutura incrível e tal. Só que ele não ocupava todo o escritório. Daí o Ricardo me olhou assim, Caco, tem espaço sobrando aqui. Por que tu não vens para cá? Pega essa parte aqui, isso aqui é teu, e a gente compartilha a área comum.
First come, first serve. Sala de reunião, first come, first serve. Pô, cara, mas aí se eu tiver lá, não vai poder usar a sala. Tudo bem, é do jogo. E aí a gente vai para um endereço maravilhoso, que para os clientes passa uma segurança. Super importante. Numa relação de custo-benefício para nós mágica, para aquele momento que a gente vivia. A gente tinha qualidade técnica para estar ali. A gente não sabia se a gente tinha budget. E o Ricardo disse, não, budget vai ser desse jeito. Tu pagas essa parte, eu pago a outra parte. E o Ricardo deixou botar a placa do lado da placa dele. Então assim, o cara chega no escritório, ele botou tudo aquilo, ele usava 2/3 do andar, eu 1/3, ou ele 3/4, eu 1/4, uma sala pequenininha lá, minha placa ao lado da dele. Então assim, é o meu escritório, cara. E eu me senti como sendo o meu escritório, meus sócios se sentiram assim, meus sócios de São Paulo nunca tiveram dúvida que aquele espaço era deles. E assim foi. Então aquilo ali nos ajudou de uma maneira que eu tenho certeza que o Ricardo que fez porque quis fazer, não tem ideia do tamanho do apoio. Essa é uma dívida de gratidão que eu nunca vou conseguir pagar. Essa aí não tem amortização, não tem depreciação. Impossível. Maravilhoso. Muito legal. Caco, Yapim te conhece há bastante tempo, eu estou te conhecendo hoje. O brilho nos olhos dela de querer te convidar está mais claro para mim agora. E eu achei que você tem uma história maravilhosa, eu quero te agradecer por compartilhar conosco a sua história. Para a gente vai ser assim, um aprendizado muito grande para compartilhar com os outros YPOs e todo mundo que assiste o nosso podcast. Muito obrigado. Yapim, quero te passar. Obrigada, Caco. Eu sabia que ia ser muito legal e obrigada por ter compartilhado de uma forma tão autêntica, genuína, né, aberta como você sempre faz. E muito obrigado. Estou muito feliz. Tomara que seja útil para quem vai assistir. Obrigado. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.